Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos hoje conversar aqui mais uma vez sobre cannabis medicinal. Vou trazer mais uma apresentação aqui, então, a nossa segunda aula do módulo 1 desse curso de capacitação, para a gente compartilhar aqui alguns conhecimentos sobre a medicina canabinoide, o uso da cannabis para fins medicinais, tá legal? Então, bora lá, sem mais delongas, já vou apresentar então aqui para vocês os slides. Essa aula, então, vai ser uma sequência da primeira aula que a gente teve de legislações vigentes e acesso à medicina canabinoide, tá legal? Para a gente poder discutir agora sobre os diferentes produtos, né? Como conhecer aqui os produtos e como dar acesso a esses produtos disponíveis, tá legal? Essa aula não tem o objetivo de esgotar todo esse tema, mas de a gente começar a entender melhor quais são as possibilidades que a gente tem com relação a medicina canabinoide no Brasil. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui se já está apresentando. Maravilha. Então, vamos para essa nossa segunda aula de produtos disponíveis no Brasil e como prescrever. Então, essa aula aqui a gente vai já partir bem para a prática mesmo, né? Agora a gente entende já como que a gente está, vamos dizer, respaldado em termos de legislação e quais são esses detalhes ali de acesso. E hoje a gente vai falar de cada um desses acessos, o que eles oferecem propriamente dito, quais são os produtos, o que a gente pode estar ali acessando, né, nessas diferentes formas ali da gente conseguir ter o acesso à medicina canabinoide em si, mas o que cada uma dessas formas vai estar trazendo, então, para a gente de produtos, para a gente poder orientar, claro, no final, o paciente da melhor forma possível. Então, bora lá, sem mais delongas aqui, começar a conversar sobre isso. Quero mudar aqui um pouquinho a minha localização aqui. Quadrar. Vou diminuir um pouquinho. Maravilha. Então, como sempre, aqui eu trago para vocês aqui uma discussão inicial, né? Hoje eu trouxe aqui uma conversa, na verdade, que eu tive aqui com um colega, né? E a gente vê que, na verdade, é sempre o melhor caminho se atualizar, estudar. Então, aqui, esse paciente veio trazer aqui um paciente que ele atende de 9 anos, né? Esse colega veio trazer aqui um paciente que ele atende de 9 anos com diagnóstico de autismo, desde 2021, refratário à polifarmácia neurológica, que chega para ele, né, com uma prática, vamos dizer assim, entre aspas, né, de um colega, que acaba prescrevendo ali, né, inicia com uma prescrição de 100 miligramas de CBD 2 vezes ao dia. Né? Então, e inclusive aqui a gente vê, né, que nem colocou a marca, né, botou ali CBD importado, fez uma prescrição, CBD importado, 100 miligramas 2 vezes ao dia. Esse foi o caso dessa prescrição, né? Então a gente, né, conversou, caramba, fazendo de orelhada, começando com 200 miligramas por dia. Então, vamos entender hoje aqui o que está, vamos dizer, de errado nessa prescrição e como que a gente pode fazer um tratamento mais assertivo no que tange a medicina canabinoide. Tá legal? Então, a gente vai discutir hoje aqui quais são as principais apresentações de produtos e como que a gente tem o controle de qualidade desses produtos, como que a gente pode confiar em cada um deles e quais são as formas de prescrever e como orientar o paciente, então, com relação a cada um desses produtos, de acordo com as formas de acesso que a gente viu na última aula de legislações e formas de acesso. Tá legal? Então, começando aqui sobre as apresentações, sempre lembrando, pessoal, que existe aquela diferença, né, que a própria Anvisa diz, dos medicamentos à base de cannabis e dos produtos de cannabis. Tá? Então, eles diferenciam esses primeiros aqui. Eles são medicamentos, né, têm a possibilidade de serem, então, comercializados nas farmácias, estão sujeitos a registro, têm uma validade maior, podem adotar nomes comerciais, né? A prescrição tem que seguir ali as orientações de aprovação, que, a princípio, né, são as da resolução do CFM de 2014, visto que a última foi revogada, né? Então, tem algumas características desses medicamentos, e os produtos derivados do cannabis são todos os outros, né? São ali
os que estão sujeitos à autorização sanitária pela Anvisa, mas não a registro como medicamento. E aí eles são aqueles que são utilizados como off-label, né? Então, eles são aqui registrados aqui como off-label, tem essa validade de 5 anos, depois eles ou precisam virar medicamentos, entrar na RDC 327, então aqui basicamente fala da RDC 660 e da RDC 327, que é sobre as medicações registradas nas farmácias, tá legal? E aqui sobre os importados. Então, fala aqui algumas outras características, né, diferenciando, e também fala sobre semelhanças, né, com relação à regulamentação de cada um deles. Então, isso aqui é uma questão que possivelmente vai mudar pelos próximos anos, que é a questão de manipulação. Então, isso está mudando, tá? Possivelmente a gente vai ver aí adiante a possibilidade de farmácias de manipulação manipularem ali derivados de cannabis. Então, isso vai, a princípio, trazer um novo rumo, tá legal? E aqui, quando ele coloca essa diferenciação de produtos de cannabis de acordo com a concentração de THC, isso aqui, na verdade, faz diferença, ele até coloca como produtos, né? Mas aqui, na verdade, seria medicamentos, né? Porque se ele está falando aqui das opções de farmácia, então, ele fala aqui de produtos até 0,2% de THC, ele indicaria como medicamento tarja preta, e aí que seria uma prescrição do tipo B ou azul, e a gente vai ver isso mais para frente. E acima de 0,2 de THC, ele classifica, então, como um produto já que precise de regulamentação com receita controlada, receita tipo A, receita amarela, tá legal? Como que pudesse ser causador ali de dependência física ou psíquica. Então, só para trazer aqui para vocês como que a Anvisa, né, vem caracterizando essas medicações, diferenciando entre produtos e medicamentos, diferenciando as concentrações de THC para venda ali na farmácia, e tudo isso a gente vai falar também nessa aula, tá legal? Então, alguns exemplos aqui de formulações da importância de a gente conhecer bem os produtos. Então, aqui a gente está vendo o Marinol, que é um produto sintético, né, que é o dronabinol, que é derivado, então, derivado não, na verdade, é uma cópia sintética do THC, tá? A estrutura ali química semelhante à do THC. Aqui sim a gente tem um medicamento isolado, na verdade, isolado com 2 fitocannabinoides, e aí não são sintéticos e sim isolados. E aqui a gente tem a opção de medicamentos full spectrum, que são tanto de importados, né, e quanto que está aqui medicamento importado, medicamento associativo, e aqui um medicamento de farmácia, que apesar de também não ser sintético, é isolado de canabidiol. Então, todos esses termos, pessoal, a gente precisa começar a conhecer. Então, quando a gente fala do tratamento com a cannabis, a gente está falando principalmente dos extratos, ou que também são popularmente conhecidos como óleos de cannabis, né? Que são medicamentos fitoterápicos, que são medicamentos derivados propriamente dito da planta. Em alguns casos, a gente pode ter esses extratos isolados. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Produtos isolados podem ser considerados extratos porque tem ali o seu fitocannabinoide. Não é um medicamento sintético. Então, ele continua sendo chamado de extrato, mas ele é um extrato isolado e a gente vai ver a importância de diferenciar um do outro durante aqui o nosso curso, durante essa aula e outras aulas que a gente vai falar sobre isso. Então, medicamentos sintéticos, a gente não tem medicamentos sintéticos atualmente disponíveis no Brasil, tá legal? Essa não é uma realidade, mas são medicamentos muito presentes aí fora do país e que, inclusive, muitos dos estudos que a gente tem acesso foram realizados com esse tipo de medicamento, que não é a realidade que a gente tem atualmente na prática clínica da cannabis medicinal. Então, é muito importante a gente conhecer também, ele fala de outros, Nabilone, tem alguns que têm ali somente siglas mesmo farmacológicas que são apresentadas nos estudos. Então, esses medicamentos sintéticos, eles não estão disponíveis no Brasil, tá bem? Então, mas os estudos falam muito deles é importante a gente conhecer. Agora, indo um pouco mais a fundo com relação aos extratos, né, aos óleos de cannabis, né, então, a gente fala aqui dos extratos fitoterápicos, que são full spectrum ou broad spectrum, e a gente já vai explicar direitinho aqui essa diferença. Temos extratos em grau farmacêutico, mais uma vez, podendo ser isolados de um fitocannabinoide, ou de 2, como a gente vê aqui o Mevatil, com THC e canabidiol
27 e 25 miligramas por ml, respectivamente. E a gente tem o sintético, né, que, mais uma vez, não está disponível aqui no Brasil, mas também podem ser utilizados aí fora como opções. E aí a gente tem, desculpa, saiu errado aqui, na verdade, não é versículos, e sim veículos, tá? Que são o TCM, né, o triglicerídeo de cadeia média, pode ser azeite, óleo de abacate e o próprio óleo de semente de cânhamo, tá bem? Então, isso é como é diluído, geralmente a matéria bruta, né, a cannabis, ela vem ali com 1, 2, 3 ml e é diluído em algum desses veículos inertes aqui, e lipofílicos, né, veículos lipídicos, que a gente sabe que vão ter, a cannabis sendo lipofílica, ela vai ter uma distribuição melhor ali nesses veículos. E, além disso, a gente precisa estar atento às formas de extração, isso é um detalhe um pouco mais técnico, que nem todo mundo vai ficar aqui procurando como cada medicamento foi extraído, mas a gente sabe que existem formas de medicações, formas de extração que são melhores do que outras, tá? Então, isso é importante também a gente saber. E, claro, ficar atento a concentrações, a diluição desse medicamento. Então, qual é a diluição, quanto que ele tem ali por miligrama por ml, qual é a sua concentração, qual é a concentração dos fitocannabinoides, qual é o tamanho do frasco, qual é o volume, né? Então, muitas vezes ali tem 10 mil miligramas de CBD em um frasco de 100 ml. É diferente de ter 10 mil miligramas de CBD em um frasco de 30 ml. Tá legal? Então, o volume do frasco é diferente. E tudo isso aqui, pessoal, não tem atualmente uma padronização completa, vamos dizer assim. Então, diferentes medicamentos podem ter diferentes veículos, diferentes formas de extração, diferentes concentrações, diferentes diluições, que é aqui a quantidade de gotas por ml, diferentes volumes de frasco. Então, a gente precisa estar atento a cada uma dessas características quando a gente fala do tratamento com a cannabis medicinal, e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês aqui hoje. Tá legal? Então, voltando um pouco nessa questão do full spectrum, broad spectrum, isolado, né? A indústria da cannabis, na verdade, né, toda essa indústria ali que já tem, né, muito tempo, que já vem produzindo, então, esses medicamentos há muito tempo, ela traz esses termos, né, que seriam aqui o full spectrum, broad spectrum e isolado. O que seriam esses termos, pessoal? Full spectrum significa que esse é um extrato, ele é derivado da planta, ele pode ser até purificado, pode ser até uma planta que já tem uma genética diferenciada para ter mais quantidade de canabidiol do que de THC ou outros fitocannabinoides, mas ele vai ser um extrato que contém fitocannabinoides, terpenos, flavonoides, inclusive o THC. Tá legal, pessoal? E que pode ser em concentrações variadas. Então, eu posso ter um extrato aqui de 100 miligramas por ml, por exemplo, de 3 mil miligramas de CBD em um frasco de 30 ml, que tem 0,2% de THC, até 0,2% de THC. Até 0,2, pessoal, pode ser 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2. Então, existe uma variação bem grande ali do THC e a gente vai entender como que a gente vai poder observar qual é essa concentração mesmo real do THC. Mas o que significa que ele é um full spectrum. E aí eu posso ter também, por exemplo, um extrato rico em THC. E aí ele é um full spectrum rico em THC, ou ele é um full spectrum rico em canabidiol. E a gente vai, assim, diferenciando. O broad spectrum, ele tem essa característica de ser broad, justamente porque ele foi purificado com relação ao THC. Então, quando a gente tira o THC da história, a gente tem um extrato broad spectrum. Ele ainda mantém outros fitocannabinoides, mantém terpenos, mantém flavonoides, ou pelo menos espera-se que mantenha. A gente vai ver mais para frente aqui que muitas vezes ali é balela, tá legal? Mas, teoricamente, um broad é quem tem outros componentes da planta, fitocannabinoides, terpenos, etc., mas já aqui isento do THC. É importante que a gente saiba que aqui no full, pessoal, mais uma vez, o THC ele pode estar até 0,2% ou 0,3% ali, né, por frasco, mas ele também pode ser mais rico em THC. Pode ter ali concentrações de 5, 10, 15, 20, 30 miligramas por ml de THC, até 50 ou 100 miligramas por ml. Tá legal? Um pouco mais difícil, mas também é possível encontrar.
E aí no Broad a gente não tem o THC. E no isolado, como a gente já conversou, a gente tem totalmente um medicamento purificado e com um ou dois, enfim, fitocannabinoides ali, sem a presença de outros componentes. Esses medicamentos são principalmente os que estão presentes nas farmácias, tá legal? Em grau farmacêutico. Então, é justamente o que a própria Anvisa, inclusive, aqui vai classificando, né? Então, ele mostra que é um produto tradicional fitoterápico, um produto fitoterápico, um produto fitofármaco e um medicamento, tá? Então, desde substâncias com até maior complexidade de ativos e menos padronizados, até medicamentos aqui com menos complexidade de ativos, não sendo mais um fitocomplexo, e sim ali um medicamento com poucos componentes de grau farmacêutico bem purificado. Isso vai ser bem importante para a gente entender como que a gente vai dar acesso aos diferentes produtos aqui, que cada um significa. Tá legal? Então, antes da gente seguir adiante, eu quero só mostrar aqui, acabou ficando um pouquinho para fora do slide, mas eu quero mostrar aqui, então, por que essa diferenciação ela é tão importante. Então, esse aqui é o farmacêutico Fabrício Pamplona, é um farmacêutico bem exponencial aqui no que tange a medicina canabinoide no Brasil, e ele participou, então, foi um dos realizadores, né, o principal, inclusive nome aqui desse estudo, que fala sobre o efeito entourage. Esse efeito, ele, na verdade, foi descrito lá em 98, se eu não me engano, pela equipe do professor Rafael Mechula, mostrando aí essa questão do uso dos canabinoides combinados sendo mais interessante do que o uso purificado de um único canabinoide. Tá? Então, ele já foi mostrado lá anteriormente, mas outros estudos foram mostrando isso, e esse mais recentemente, de 2018, que mostra realmente o quanto que, né, a cannabis rica, né, o extrato rico em canabidiol, ao invés do extrato purificado de canabidiol, é mais interessante. Foi isso que ele mostrou, que o efeito medicinal dos fitocannabinoides ele é potencializado quando a gente tem os elementos da planta ali, o fitocomplexo atuando em conjunto, em sinergismo. E aí chamou-se isso de efeito comitiva, ou efeito entourage, tá legal? Então, o que a gente sabe hoje, pessoal, é que em outubro de 2024, é que dosagens menores podem ser utilizadas com o uso dos fitocomplexos, menos efeito colateral com o uso dos fitocomplexos, dos extratos full ou broad spectrum, em comparação com extratos isolados, que a gente acaba precisando de doses bem mais elevadas e a gente tem mais risco de efeitos colaterais também. É isso que os estudos estão mostrando e é isso que a gente vem tentando seguir na prática clínica. Tá legal? Então, tentando aí buscar utilizar o máximo de medicamentos aqui, né, full ou broad spectrum, que tenham ali, né, a sua característica de fitocomplexo, menos extratos isolados, porque é isso que a literatura vem mostrando como sendo mais interessante. E aí, falando de outras apresentações, então, a gente tem spray nasal, a gente tem cápsulas, a gente tem gummies, a gente tem até mesmo adesivo, pessoal. Olha só, existe adesivo. Eu vou mostrar para vocês aqui como ter acesso a isso. Tá, e aí existem alguns cosméticos, né? Existem as pomadas, os cremes, que são muito, muito, muito interessantes. Tá legal? É um potencial realmente muito interessante que a cannabis tem na mucosa e na pele, tá bem? Então, para lesões, para feridas, para dermatite atópica, para psoríase, para diversas alterações, pessoal. Eu vou dizer para vocês que eu não fico sem uma pomadinha dessa aqui realmente na minha casa. Eu uso basicamente aqui para tudo que acontece comigo. Se eu tiver uma queimadura, se eu tiver um corte, é realmente algo que me ajuda muito, me ajuda a cicatrizar, me ajuda a manter limpa a ferida, me ajuda em queimadura. Então, é realmente bem interessante, tá, esse uso tópico aqui de pomadas e tudo mais. Creme, né, que também pode ser utilizado ali para questões musculares, tá bem? E alguns cosméticos, né, que vêm sendo aqui até também comercializados. Dentre esses aqui, sem falar no uso dos supositórios também, tá, pessoal? Tanto ali supositórios vaginais quanto supositório retal, né, que também tem sido utilizados para doenças inflamatórias intestinais e doenças inflamatórias ginecológicas, tá bem? Então, desses aqui, pessoal, sendo bem claro aqui com vocês, o que eu principalmente utilizo, né, são as pomadas, as cápsulas e o spray nasal, principalmente para pacientes com epilepsia. As gummies, pessoal, eu utilizo algumas vezes, porém, para pacientes jovens ou adultos.
Eu não gosto muito de prescrever gummies para crianças e nem para idosos. Por quê? Primeiro, porque eu preciso ter um controle muito adequado disso aqui, principalmente se for uma gummy de THC, sendo feito para criança ou para adulto. Se a pessoa acha que isso aqui é uma bala, ele vai pegar esse frasco aqui, vai comer uma bala atrás da outra e vai ter um efeito colateral ali, uma intoxicação pelo THC. Ah, vai morrer, vai ter uma parada cardíaca? Não, mas vai ter um efeito colateral, uma psicose grave relacionada possivelmente ao uso, possivelmente uma psicose grave relacionada ao uso de altas doses orais de THC. E a gente também vai conversar aqui dessa diferença. O uso sublingual, né, do THC, o uso que tem uma absorção mucosa, a gente sabe que ele diminui a transformação do delta-9 em 11-hidroxi-THC, que já é uma molécula com muito mais potência e duração de ação. Então, isso precisa ser levado bastante em consideração. Mas as cápsulas, elas podem sim ajudar muito nesse cenário, pacientes que não toleram o uso dos extratos, tá bem? E a questão do uso fumado, do uso vaporizado, que a gente também falou na última aula. Isso aqui, apesar de não estar aqui na nossa prática médica, né, a gente não tem essa possibilidade de prescrever o fumo ou a vaporização de alguma substância, a gente tem a possibilidade de prescrever a inalação, né, então, de medicamentos inalatórios e tudo mais, então o uso vaporizado ele acaba entrando nessa possibilidade, mas o fumado, ele não tem a possibilidade de ter uma indicação propriamente dita formal médica. E a gente vai ver aqui mais para frente de algumas restrições que foram apresentadas com relação ao uso da cannabis in natura. A gente vai entender se está sendo ou não atualmente uma realidade aqui no Brasil. Tá legal? Então, além daquelas apresentações que a gente falou aqui, as principais, né, que são os extratos, né, de cannabis, com todas as suas características que a gente falou aqui, a gente tem todas essas outras possibilidades. E aqui, pessoal, a gente também tem medicamentos full spectrum, também tem que pensar nisso. Se é um spray full spectrum, broad spectrum ou isolado. Se é uma cápsula full spectrum, broad spectrum ou isolado. Se é uma gummy full spectrum, broad spectrum ou isolado. Se é uma pomada full spectrum, broad spectrum ou isolado. Então, para todos esses componentes, a gente vai, essas formas de apresentação, a gente vai ter que entender se eles são qual é a característica desse produto que está ali sendo comercializado e utilizado pelo paciente. Tá legal? Então, mais uma vez aqui utilizando a KaiaMind, que é essa base de dados da cannabis medicinal bem robusta, tá bem? Isso aqui do relatório deles do ano passado. Então, trazendo as top 12 formas farmacêuticas utilizadas da cannabis, dos importados nesse caso. Então, a gente vê aqui, né, a tintura, flor in natura, que a gente já vai falar mais uma vez dessa restrição. Aqui de ter, né, até rolon, desodorante, as gummies, né? Então, várias formas de apresentação aqui que entram já em questões até mais cosméticas, e aí já não entra tanto nessa resolução medicamentosa da Anvisa, tá legal? Então, ó, bálsamo, né? Então, outras coisas aqui que acabam entrando, que são comercializadas, mas não propriamente dita ali entrando na parte medicamentosa do Anvisa, sim, da parte ali de cosméticos, de outras regulações, tá legal? Mas essas são as principais apresentações comercializadas ali dos importados, e a gente vê que a tintura aqui, o óleo, ele está sempre em primeiro aqui lugar, tá bem? Sempre bem destacado aqui nesse tratamento. E aí, de acordo com as vias de acesso, né, mais um dado aqui lá da KaiaMind, então, a Anvisa, pela RDC 327, ela autoriza apenas as vias oral e nasal. Então, como eu estou falando aqui para vocês, né? Então, isso significa que outras vias, sublingual, retal, vaginal, oral, nasal, bucal, teoricamente, elas não são permitidas pela Anvisa, não estão contempladas, vamos dizer, Anvisa, tá? Então, é uma questão que a gente está também ainda no limbo. A gente sabe que esse tratamento ele é muito utilizado de uma forma sublingual, que é quando a gente tem uma maior certeza da absorção e da biodisponibilidade, mas nos relatórios da Anvisa, o uso está como uso oral. E nas farmácias, a gente encontra, então, essas orientações de uso oral ou nasal. Nas importações, a gente encontra já outros tipos aqui de aplicações, e nas associações também, muito parecido com as associações, com os importados. Tá legal? Aqui, apenas mostrando aqui que tem bastante aqui, 25, talvez até mais formas de apresentação das importações, e as associações já estão, né, chegando aqui também para competir com todas essas formas de apresentação, como eu vou mostrar aqui mais para frente.
Agora, esse detalhe do uso oral e nasal, ele é muito significativo, mas eu, aqui na minha prática, e pelo que eu vejo também de outros colegas, a prescrição com indicação do uso sublingual que vai para a Anvisa, ela nunca apresentou nenhum tipo de restrição. Então, eu entendo que a Anvisa considera o uso sublingual como um uso oral. E aí a gente não tem nenhum problema com relação a essa indicação, que na verdade deveria estar sendo ali contemplada também na Anvisa. Tá legal? Então, vamos falar desse tema rapidamente, que é o tema da cannabis in natura. Né? Então, a gente viu recentemente a Anvisa ela interromper, né, ela proibir a comercialização de flores importadas de cannabis in naturas que estavam sendo importadas ali numa brecha da legislação. Tá? Então, tiveram várias marcas ali que, né, tinham uma importação altíssima, inclusive com relação ao THC, marcas que os Estados Unidos, como ele não permite essa exportação de altas concentrações de THC, do Delta 9, mas ele permitia do Delta 8. Então começou a se comercializar flores, cannabis in natura, rica em canabidiol, como Delta 8 THC sintético, borrifado nas flores, para que as pessoas tivessem acesso, então, a cannabis com THC de forma importada, ali, burlando algumas regras da Anvisa. E a Anvisa cortou isso daí, então, agora não pode mais importar flor, não pode mais nem CBD, flor de CBD, de nada, não pode mais importar nenhum dessas cannabis in naturas. E aí, por outro lado, ela dá autorização para algumas associações, e inclusive uma delas é uma das mais conhecidas, é a Brás, para produzir e comercializar as flores in natura. Então, mais uma vez, né, a gente fica naquele processo aqui de regulamentação, de regulação, que uma hora pode uma coisa, uma hora pode outra, é um pouco complicado isso, mas, apesar de ter sido proibida a importação, no ano passado a Anvisa fez, então, esse comunicado, e aí esse ano a Abrace ganha, então, judicialmente o direito de comercializar as flores. Existe uma outra associação que também já tem esse direito, que é a ABEC, que produz e comercializa também cannabis in natura para pacientes que têm ali indicações adequadas, claro, que participam, que entram ali no processo de judicialização junto a essas associações para a utilização das flores medicinais. Tá legal? E sim, pessoal, não dá para a gente falar aqui, né, trabalhar com hipocrisia, dizer que a flor ela não vai trazer benefícios. Claro, a gente, enquanto médico, nunca vai orientar o uso fumado de alguma medicação, né, de alguma substância, porque qualquer uso fumado de qualquer coisa vai trazer prejuízo. Mas a gente tem a possibilidade de orientar o uso inalado, né, que vai ser ali adequadamente feito por vaporizador, e alguns vaporizadores a gente sabe que são mais confiáveis do que outros, e aí já entra em uma questão um pouco mais específica ali, que a gente não vai falar por aqui, mas essa é uma realidade, então, atualmente, da comercialização, da prescrição, da orientação das flores de cannabis, da cannabis in natura, que tem sim sua indicação, e que, dependendo do paciente, a gente então vai orientar ele para essas associações para fazerem uso desse tipo, dessa forma de apresentação. Então, vamos falar aqui, propriamente dito, sobre as medicações. A gente vai começar aqui a entrar, então, pessoal, nos detalhes dos medicamentos de cada forma de acesso. Eu vim trazer aqui para vocês esse slide com essa foto aqui, esse print, que é lá do site da Abrace, que é orientando como que o paciente, então, vai se cadastrar, vai colocar ali os documentos, vai pagar a taxa de associação, vai ter análise de cadastro, né? Ele vai ter que acrescentar ali a receita médica e o laudo médico, né? A prescrição médica e o laudo médico, com toda a orientação ali que foi passada para ele do tratamento. E aí, ele vai poder ter acesso àqueles produtos específicos que o médico prescreveu. Ele não tem acesso a todos os produtos da Abrace, não. É especificamente daquilo ali que o médico prescreveu. Então, falando um pouquinho com vocês aqui com relação aos medicamentos em si, né, eu tenho isso aqui bastante na minha prática. A Abrace é uma das medicações que eu mais prescrevo aqui para os pacientes. Então, eles têm agora uma nova linha, né, novos extratos aqui. Vocês podem ver aqui o preço extremamente competitivo, né, um preço excelente, tem o viés da taxa de associação, que, se eu não me engano, está em torno de R$350 da Abrace, mas a gente vê aqui realmente preços bem competitivos,
tá? Com relação aos medicamentos, tá legal? E, bom, é uma excelente forma de acesso aqui para os pacientes, extratos full spectrum, né, que tem, inclusive, possibilidade de extratos ricos em THC, isso daqui é muito importante, extratos equilibrados também, olha, CBD e THC também, importantíssimo para alguns pacientes, e com um custo aqui de R$ 320 mensais, né, R$ 320, desculpa, por extrato, que muitas vezes, dependendo do paciente, vai fazer isso aqui por 2, 3 meses, tá bem, pessoal? Dependendo da dosagem. Então, a gente tem aqui realmente novos extratos aqui com excelente concentração, característica e outras formas de apresentação aqui também com relação a cannabis, com spray nasal, né, com pomada e etc. Então, eles até orientam aqui, ó, substitua os antigos por novos logo que possível. A gente vem fazendo isso no decorrer desse ano. Aqui, só para mostrar para vocês, né, então, alguns produtos que ele tem, inclusive produtos aqui de 10 ml, tá, pessoal? Que isso aqui é interessante para fazer teste terapêutico, de custo menor, né? Vocês veem aqui a versão mirim de cada uma dessas apresentações aqui que eles têm, tá legal? Então, realmente é bem interessante, tá? São extratos aqui que a gente realmente utiliza, tá, na prática, e, bom, que vem sendo aí uma das ferramentas mais fidedignas que a gente tem aqui para tratar os nossos pacientes, que são os tratos associativos dessa associação, que é a Abrace, que é uma das principais no Brasil. Eu não vou entrar em todas as associações aqui, pessoal, também seria realmente aqui muito extenso. Eu estou entrando aqui nas que eu mais trabalho, mais prescrevo e mais confio. Tá? Esses daqui são os produtos antigos deles, que estão sendo descontinuados, tá? Que também eram extratos excelentes, que ajudam muito, mas que atualmente estão sendo descontinuados e substituídos pelos extratos novos mais concentrados, tá bem? Aqui outros produtos, então, que eles também comercializam, mais uma vez, o spray, né? Aqui temos o spray, aqui temos a pomada, agora eles também têm essa possibilidade do creme, né, e do gel, isso aqui é para questões osteoarticulares, osteomusculares, pode ser interessante. Então, pomada de THC, pomada de CBD, diferentes tipos aqui de apresentação, muito legal, vem evoluindo bastante aí as formas de apresentação das associações. Aqui apenas o que eles orientam com relação a armazenamento, tá bem? Então, inclusive aqui eles seguem, né, a orientação lá da Anvisa, que é a questão da via oral, mas que, mais uma vez, a gente orienta o uso sublingual, e na própria Abrace também eles falam sobre esse uso sublingual, tá bem? Então, mas ele fala aqui com auxílio de colher, o gotejamento direto na boca, com auxílio do conta-gotas antes ou após as refeições, é isso mesmo, tá? Então, conservar a temperatura ambiente, proteger da luz e da umidade, e nessas condições o prazo de validade é de 12 meses, a partir da contada da data de fabricação. Pelo que eu sei aqui, pessoal, a Abrace, eles não trabalham com bula, tá? Ele não tem ali uma bula para o paciente, isso daqui serve para tal, para tal, para tal, para tal, para tal. Mas eles trabalham com certificado de análise, que é o que a grande maioria das marcas, né, dos laboratórios também trabalham, e os medicamentos de farmácia trabalham com as bulas, que a gente vai ver mais para frente, tá bem? Então, esse aqui é a característica dos extratos da Abrace, também aqui os extratos da Acuracan, que também possuem diversas formulações, até mais do que essas formulações aqui da Abrace, tá, pessoal? Aqui na Acuracan, a gente consegue definir exatamente se eu quero um extrato de 1%, de 2%, de 3%, 5%, se ele é rico em canabidiol, se ele é equilibrado, se ele é rico em canabigerol, se ele é equilibrado em CBD e canabigerol, se ele é isolado, um spray nasal, tem opção de lubrificante íntimo. Então, essa também é uma associação e que ela tem uma característica muito legal. Ela não tem uma taxa de associação a ser cobrada. Então, facilita o acesso ali do paciente e até mesmo ao médico para fazer alguns testes terapêuticos sem ter que necessariamente já se comprometer a pagar uma taxa de associação com o paciente. Então, a Curacan é uma excelente forma aqui da gente também fazer esse teste aqui, principalmente quando a gente precisa de extratos com mais THC, que a gente precisa realmente das associações. Tá legal? Então, alguns produtos aqui associativos, para que vocês vejam que a gente tem diversas formulações aqui, diversas opções,
que a gente pode prescrever de forma acessível, né? Essas duas associações são particularmente as que eu mais trabalho e prescrevo, mas tem centenas e que são muito parecidas, desculpa, dezenas, e que são muito parecidas com essas duas associações em termos de formulações, de acesso aos medicamentos, taxa de associação e tudo mais. Então, elas geralmente precisam de um laudo. No caso da Curacan, inclusive, não precisa, mas a Abrace precisa da prescrição e do laudo médico, que eu vou mostrar mais para frente também para vocês, tá bem? Tem algumas a taxa de associação, algumas podem demorar um pouco mais, um pouco menos como a gente viu lá na aula de acesso, tá legal, ao tratamento, as diferentes formas de acesso, mas na prática mesmo que a gente vai ver aqui qual desses medicamentos é mais interessante para o paciente. E certamente essas associações estão trazendo medicamentos ali bem interessantes, com uma qualidade muito boa e muito competitivos ali na questão comercial. Tá legal? Então, mais uma vez aqui, prescrevendo produtos associativos, né, a gente precisa de um laudo médico com CID, a gente precisa, claro, prescrever ali exatamente qual é o produto, qual é a quantidade, né, qual é a validade daquela prescrição. Então, é muito importante, a gente vai falar aqui também, quando a gente falar dos importados, que a gente não deixa o paciente solto, né? Eu não vou colocar uma prescrição ali para 12 meses, não é isso. São tratamentos de saúde, e principalmente para pacientes que têm quadros crônicos, graves, refratários a outros tratamentos, eu preciso ter um acompanhamento regular desse paciente. Então, eu preciso especificar qual é a validade, até quando esse paciente consegue comprar esse medicamento sem ele ter que voltar aqui para o meu acompanhamento, para a minha orientação. Isso é fundamental. Então, a prescrição, ela vai estar orientando, sim, o tratamento, o produto em específico, tá, pessoal? Essa é uma característica do tratamento com a cannabis. A gente precisa determinar qual é o produto que está sendo prescrito, colocar na receita o nome da marca do laboratório e qual o produto que eu estou colocando, qual a concentração desse produto. Senão, o paciente fica com uma prescrição em mãos e ele não sabe para onde ele vai. Então, como a gente viu aqui no início dessa aula, aqui, um médico prescrevendo um produto ali, orientando uma dosagem de 100 miligramas 2 vezes ao dia de canabidiol, sem orientar qual seria esse produto, né, qual é a diluição, a concentração, se é um full spectrum, se é um broad, se tem THC, se não tem, qual é a forma de acesso, para onde esse paciente vai comprar essa medicação. Então, tudo isso precisa estar bem claro, tá? E aí, está aqui que é informar o paciente sobre como adquirir os produtos. Então, eu vou passar ali, né, o site, o WhatsApp da associação, passar ali o contato da associação, e daqui a pouco a gente vai ver aqui o do laboratório, e orientar esse paciente direitinho com relação a isso. Tá legal? Então, aqui, pessoal, vamos começar a falar dos importados, tá? Então, a gente falou de alguns medicamentos de associação, vocês entenderam sobre esses medicamentos, tá legal? Sobre o acesso a esses medicamentos, né? Qual é a característica deles. Agora, vamos falar aqui sobre os importados. Eu trouxe aqui uma marca que eu trabalho também bastante, que eu confio, que eu tenho aqui a orientação dos certificados de análise, que tem um custo acessível para o paciente, que tem um cuidado diferenciado no acesso ao paciente, e tem uma ampla gama também de produtos que a gente pode trabalhar e que é importante que a gente conheça cada um desses produtos. Então, eu não fico prescrevendo aqui, pessoal, um dia eu prescrevo um medicamento, outro dia eu prescrevo outra marca, outro dia eu prescrevo outro, porque eu não conheço todas as marcas. Eu não consigo saber das mais de 600 marcas que estão autorizadas pela RDC 660 a importar medicamentos. Eu não conheço os produtos das mais de 100 associações que tem, dos mais de 30 produtos derivados da farmácia. Então, é claro que eu vou aqui focar nos produtos que eu vi mais resultados, e que tenho melhor acesso para o paciente, que eu tenho uma melhor confiança aqui com relação aos trâmites, né, que eu sei de onde está vindo, que eu tenho acesso aos COAs, que eu tenho o farmacêutico trazendo aqui orientações aqui para mim, discutindo casos, discutindo mudanças de medicamentos, e esse é um laboratório que me permite fazer isso, assim como a Abrace também me permite, assim como a Curacan também me dá essa assistência, esse laboratório que é a Medicar, ele também me dá essa possibilidade. Então, a gente vê aqui, isso aqui eu tirei lá do próprio site, tá, do login do médico que a gente tem dessa plataforma, desse laboratório,
dos diferentes tipos aqui de extrato, então a linha americana, a linha europeia, e aqui outras possibilidades aqui de medicamentos. Então, para não falar pontualmente sobre cada um deles aqui, eu vou só mostrar, né, o que a gente tem. Então, temos aqui um extrato full spectrum de 6.000 miligramas de CBD, então de 200 miligramas por ml. Esse daqui, se não me engano, tem um custo de R$ 750, mais caro, mas se a gente vai comparar com outras opções, a gente viu aqui recentemente, eu acho que foi o da Abraço, que tem um também de 200 miligramas por ml novo, que tem o custo... Não, está no outro slide. Está aqui, 620. Então, mais em conta, realmente, mas bem competitivo, então, com esse extrato importado aqui de 200 miligramas por ml. Tá legal? E aqui a gente não tem taxa de associação, eles não cobram frete de entrega, então é tudo muito bem interessante para o paciente. Tá? Aqui a gente tem uma opção de canabidiol com canabigerol, que já é uma novidade com relação aos extratos associativos, que a gente não tem essa possibilidade. Aqui a gente tem uma possibilidade de extrato equilibrado, já contendo uma maior concentração de THC, mas comparado às associações, realmente ainda a gente opta muitas vezes por ficar com o extrato associativo quando a gente precisa de altas doses ou de doses mais altas de THC. Aqui a linha europeia, que é muito interessante, tem extratos aqui de 50 miligramas por ml, extrato de 100 miligramas por ml. E essa linha aqui, pessoal, é uma das mais que eu mais prescrevo, porque elas têm uma diferenciação. Elas são diluídas em extrato de semente de cânhamo. Então, o diluente, o veículo aqui desse extrato, ele é a própria cannabis, é o próprio óleo de semente da cannabis. Então, ele agrega em potência no tratamento, ele vai agregar em ômegas ali, em ômega 3, esse paciente vai ter nesse tratamento também. Olha que interessante, né? E realmente eu vejo na prática o quanto esses extratos aqui trazem um benefício maior com doses menores para os pacientes que têm quadros mais graves. Tá legal? Então, aqui a gente tem outras possibilidades, eles têm extratos também broad spectrum, que eles chamam de linha Kids aqui, por não conter o THC. Né? Tem extratos com CBN, né, que é o canabinol, que a gente vai falar na nossa aula de farmacobiologia, né, das características da própria planta da cannabis, quais são os fitocannabinoides e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho já na próxima aula de aspectos farmacológicos sobre os fitocannabinoides, mas a gente vai entrar em mais detalhes na aula propriamente da cannabis. Também tem gummies e também tem aqui creme para ser utilizado aí para questões osteoarticulares, osteomusculares. Então, essa é uma excelente opção. Em termos de valores aqui, medicamentos 50 miligramas por ml, esse daqui deve estar aproximadamente uns 250, 270 reais. Esse aqui de 100 miligramas por ml vai estar ali aproximadamente uns 380, se eu não me engano, esses últimos valores, mais uma vez, bem competitivo quando a gente olha lá para a Brás, tá bem? Então, aqui, e não tendo taxa de associação e sem frete, então, é também uma excelente opção aqui para a gente ter de tratamento. E aqui eu trouxe para vocês, né? Então, a gente vê, pessoal, que os importados, eu posso... os laboratórios, eles têm ali os seus representantes, né? Eles conseguem acessar os médicos ali de forma individual. Eu consigo ter aqui vários representantes, catálogos, né, aqui de medicamentos, COAs, né, e orientando aqui, eu pego um paciente, então, por exemplo, nessa prescrição aqui do importado, vou pegar o paciente e vou encaminhar ele lá para o laboratório, lá para a marca, para ele falar com o acolhimento da marca e seguir com o trâmite de compra. Se tem um outro laboratório, mesma coisa, vai ter um representante que vai estar em contato comigo e que eu vou passar o paciente, então, à medida que eu prescrever, para esse representante. Vou passar o contato do representante ou do laboratório, do acolhimento do laboratório para o paciente, e ele vai seguir os trâmites lá com a prescrição que foi feita. Não precisa de laudo, mas vai ter um detalhe que a gente vai ver mais para frente, que é a questão da autorização da Anvisa. Tá legal? Então, algumas das características da prescrição desses importados que são contatos direto com o laboratório. Agora, existem, pessoal, algumas plataformas, né, como, entre aspas, dispensários medicinais. Né? Existem os dispensários lá fora, que são os dispensários de cannabis, né, de flores, que você entra, que tem aqueles potes assim, né, de flores, de diferentes formulações. E existem os dispensários medicinais, né, que são essas plataformas. E apenas, pessoal, para a gente entender aqui,
uma coisa que a gente ainda não falou aqui nessas aulas, mas que a gente vai falar para as próximas, e só dando um spoiler aqui, quando a gente entra nesses dispensários de cannabis de uso adulto, que também são dispensários de uso medicinal, óbvio, a cannabis, seja ela in natura, seja ela em extrato, ela é medicinal. Ah, mas está fumando, está utilizando ele de forma recreativa, está fazendo efeito medicinal, não tem como, uma coisa não é desatrelada da outra. Mas a gente sabe que cada uso ali pode trazer mais efeitos, né, entorpecentes e com o objetivo ali de alteração da percepção, quanto um uso mais medicinal não tem tanto esse objetivo. Mas, só para trazer aqui essa questão, é de que, quando a gente está falando ali, né, de cannabis para uso adulto, né, que se fala de cannabis sativa, né, cannabis sativa, cannabis sativa índica, cannabis sativa híbrida, né, a híbrida a gente acaba até trazendo aqui para o termo, mas como a gente vai falar mais para frente, a gente fala disso em quimiovariantes, né, são quimiovariantes que eu tenho rica em canabidiol, rica em THC, que não são, na verdade, como se classificam as strains, né, para uso pessoal, para uso adulto, que são, na verdade, ditas como índica, sativa. Então, índica vai te deixar mais tranquilo, sativa pode aumentar sua criatividade e tudo mais. Esse termo, ele não é utilizado aqui na cannabis medicinal. A gente fala, na verdade, das quimiovariantes e dos perfis dos fitocannabinoides e dos terpenos. Tá legal? Então, voltando aqui para as formas dos importados, aqui mais uma possibilidade, então, de uso da Connect, que é essa plataforma, então, que eu também utilizo bastante quando eu preciso, principalmente, de apresentações variadas, como a gente falou no início aqui da aula, cápsulas, né, gummies, apesar de que alguns laboratórios já têm aí também essa presença aí das gummies e tudo mais, mas aqui a gente encontra isso de uma forma muito mais facilitada. Então, vocês podem ver aqui, ó, que a gente consegue pesquisar, né, por origem do produto, classe, forma, marca, canabinoide principal, concentração de CBD, concentração de THC, para qual patologia a gente está buscando esse tratamento. E aí a gente vê aqui, ó, que tem várias formulações, usa hemp, né, marcas, CBD Stiller, CBD Live, né, com os custos aqui comparando, né, se a gente entra aqui em um determinado produto desse, a gente tem acesso ao COA. Então, aqui, pessoal, essa plataforma, ela junta diversos medicamentos importados e explana aqui para a gente, deixa a comparação aqui para a gente, e a gente, então, não, eu acho que esse aqui é interessante aqui para esse paciente, vou selecionar esse aqui e orientar o paciente. Tem algumas questões? Tem. Geralmente o tempo de entrega é maior, pode ter algumas medicações que o custo é um pouquinho maior também. Tem a questão do frete aqui, que muitas vezes, né, tem uma questão do frete um pouco maior, mas quando eu preciso de uma formulação diferente, um adesivo, um supositório, um balme, né, que seja, ou cápsulas, gummies, né, eu parto aqui para essa plataforma que realmente dá essa gama de possibilidades aqui para a gente, essa forma facilitada também de pesquisa, então é muito interessante para a gente também olhar e entender aqui sobre essa forma de acesso. Tá legal? Então, como eu falei para vocês, né, tem essa questão da validade da prescrição. Então, é importante que o paciente, por mais que ele tenha ali uma prescrição válida na Anvisa por 2 anos, a gente sabe que ele precisa seguir o acompanhamento. Então, na teoria, o paciente pode ficar 2 anos ali sem fazer o tratamento, sem precisar passar pelo médico, né? Ele conseguiu ali a autorização da Anvisa, tem a prescrição, ótimo. Mas na prática, não é isso que acontece. Ele acaba precisando de um acompanhamento a cada 30 a 120 dias, numa média ali de 2 a 4 meses de acompanhamento regular, dependendo do quadro do paciente, dependendo ali, né, da resposta terapêutica, das comorbidades, tá legal? E acaba que os próprios laboratórios e até as associações, elas respeitam o que está orientado pelo médico na prescrição. Então, se você coloca ali um limite, né, uma orientação de acompanhamento desse paciente voltar em médico, independente da quantidade de frascos que você prescreve, a associação, ela bloqueia e orienta o paciente a retornar ao acompanhamento, como está dito ali na prescrição. Então, eles têm esse sistema de fazer isso, isso é muito interessante, para que o paciente realmente não seja, a gente não perca de vista esse tratamento. Mais uma vez, pessoal, aqui a gente está falando de tratamento médico.
tratamento de saúde, uma medicação para tratar quadros significativos de saúde. Se você está fazendo uso da cannabis como suplemento, ou até o uso adulto, você não precisa passar por isso aqui. Faz o uso como você achar mais interessante, sem acompanhamento ou qualquer coisa nesse sentido. Mas para tratamento de saúde, de condições como dores crônicas, Alzheimer, depressão, ansiedade, epilepsia, autismo e diversas outras condições, você precisa de um acompanhamento médico, o paciente precisa de um acompanhamento médico. Então, por mais que a gente tenha essa possibilidade, essa autorização, né, da validade da prescrição, na prática não é exatamente assim que acontece. E uma outra característica do importado é que ele precisa fazer uma autorização ali na Anvisa. Né? Então, ele precisa ir lá na Anvisa, isso é bem simples, tem ali, né, você coloca ali no Google, cadastro Anvisa Canabidiol, já vai aparecer ali a página e colocando ali as informações da prescrição, do médico, informações pessoais, documentos e tudo mais, e ter essa autorização liberada. E aí, 2 detalhes aqui. Claro que a gente aqui na Nudativa, a gente tem um documento para auxiliar o paciente nesse preenchimento, nessa autorização, quanto muitas das marcas também já fazem esse processo, já auxiliam esse processo para o paciente. Então, pedem ali uma autorização, uma procuração para o paciente, fazem esse processo em nome do paciente, ele facilitando para ele. E muitas das marcas, atualmente, elas já têm autorização automática na Anvisa. Então, chega lá um pedido, para a marca, por exemplo, a Medicare, chega lá na Anvisa um pedido da Medicare, automaticamente já está autorizado, porque já existe ali, né, os preenchimentos ali de, vamos dizer, os detalhes ali da marca, que precisam ser, né, estar de acordo ali com a Anvisa, isso já está bem certinho, então ela tem autorização automática. Outros precisam passar por análise para serem autorizados. Isso também é importante da gente saber, porque vai demorar para o paciente receber aquela medicação em casa e não é isso que a gente quer. Então, a gente quer que o paciente esteja com a medicação ali, principalmente ali quando ele está em tratamento, que ele não fique sem o medicamento. Se a gente está iniciando, tudo bem, talvez ele possa esperar ali para iniciar, né, 30 dias, tudo mais, mas uma vez iniciado, o ideal é que esse paciente ele não interrompa o tratamento, porque se aquilo ali está ajudando ele nos sintomas e na fisiopatologia da doença, quando a gente interrompe, todo esse quadro ele volta. Já passei muito por isso aqui, lá no início, lá em 2019, 2020, com questão de importação, o paciente não se preparar antecipadamente para fazer o pedido e ficar sem medicamento. Felizmente, as associações estão avançando com relação a isso. A gente tem os laboratórios também com autorização automática, trazendo aí, né, medicamentos ali de forma bem rápida para o paciente em domicílio, e a opção também das farmácias, que é uma realidade ali para facilitar também essa questão do tempo de acesso. Tá legal? Então, aproveitando e falando aqui da farmácia, vamos falar um pouquinho dos medicamentos de grau farmacêutico, que são registrados de acordo com a RDC 327 da Anvisa. Então, a grande maioria desses medicamentos, pessoal, eles são medicamentos isolados. Eles respeitam aqui as indicações da Anvisa, né? Então, aqui a gente tem um Verde-Med isolado, a gente tem aqui o medicamento da Green Care, que fala que é um extrato de cannabis sativo, né? Mas quando a gente vai ver, na verdade, é um medicamento que praticamente só tem canabidiol presente. Então, eu trouxe aqui, né, um exemplo aqui do site da Drogaria São Paulo, mostrando aqui várias medicações, vários derivados de cannabis aqui possíveis e seus preços. Então, a gente tem aqui um Pratidona Dose de 20 mg por ml, R$ 250. A gente tem um Prat de 50 mg por ml, 580. Então, a gente vê aqui que é praticamente o dobro do valor de um medicamento de 50 mg por ml importado ou de associação, e é um medicamento isolado. Então, não é que a gente não vai utilizar, tem indicação, mas a gente sabe que tem outras estratégias mais interessantes. Então, olha, a gente tem até aqui uma possibilidade de 10 ml, de 20 mg por ml, um suplemento. Esse daqui seria um suplemento, mas é vendido como tarja preta, precisa de receita azul, tá? E, bom, aqui um outro aqui de 80 mg por ml, já com um custo bem mais alto, né? Aqui um de 100 mg por ml, também aqui isolado, R$ 1.200, então, né, a gente tem medicamentos de 100 mg por ml fitoterápicos por R$ 300, R$ 400, como a gente viu aqui anteriormente. Então, esses medicamentos, pessoal, eles vão ter a sua indicação, eles vão ter, é uma possibilidade sim, mas a gente precisa sempre comparar, claro, ali, né,
custo-benefício, o que é interessante para cada um, mas é uma realidade já sim presente. E eu quis deixar aqui para vocês algumas dessas possibilidades. Então, aqui, tirado aqui do próprio site da Prate Donaduzzi, né, ele diz aqui, então, que esse medicamento ele contém canabidiol, e somente canabidiol, né, diluído em óleo de milho, e engraçado que ele fala aqui que esse medicamento não deve ser utilizado para crianças menores de 2 anos, sendo que é justamente uma das principais indicações, crianças ali, inclusive de 1 ano, 2 anos, com epilepsia refratária fazendo uso do canabidiol, e que não deve ser utilizado para pacientes usuários de drogas de abuso. Mas, na verdade, a gente tem uma das principais indicações que é justamente para pacientes adictos, né? A cocaína, a crack, e que a cannabis vem sendo uma ferramenta muito interessante para esses pacientes. Então, fica aqui essa contradição, né? Aquela história de ter que colocar ali a indicação ou a contraindicação da cannabis, que a gente vai entrar também nesse assunto nas próximas aulas, mas apenas essa contradição aqui para vocês verem. E essa planilha aqui, essa tabela, na verdade, é uma tabela comparativa, né, que eu coloquei aqui com relação aos principais extratos que a gente tem disponíveis, tá legal? E custos relacionados, para vocês darem uma olhada aqui depois com calma, né? A gente vê custos variados aqui, como a gente já viu, a gente vê que a maioria deles tem uma purificação alta ou média, tá bem? Então, são extratos bem purificados, muitas das vezes isolados, e restritos a principalmente canabidiol e alguns com alguma concentração ali menor que 0,2% ou 0,3% de THC. Então, a gente vê aqui que o Mevatil ele tem aqui essa concentração maior de THC, é um dos poucos, né, que tem, e alguns outros aqui também com uma concentração já um pouquinho maior, mas ainda ficando ali em menos de 0,3%, tá bem? Então, uma tabela comparativa aqui dos medicamentos de farmácia, para vocês darem uma olhada aqui com calma depois. Aqui, só falando um pouquinho do medicamento do SUS, que é um produto dessa marca, desse laboratório, que é a Easy Labs, que produz a medicação aqui em território nacional e que é um produto isolado, tá legal? Ele fala aqui que ele tem um limite menor ou igual a 0,2 de THC, mas ele fala que é não detectado, ou seja, livre de THC e isolado de alta pureza. Então, aqui é um extrato completamente isolado. Isso aqui é para o pessoal, então, que quer prescrever medicamentos isolados ali, que não tem confiança com o uso fitoterápico e acaba prescrevendo medicamentos isolados. E, nesse caso aqui, é para cumprir as restrições relacionadas, então, a medicamentos ali que podem ser distribuídos pelo SUS. Tá legal? Então, atualmente, essa é a única formulação que está disponível no SUS, que é esse Easy Labs isolado de 100 miligramas por ml, tá bem? Então, essa é a forma de acesso ao SUS. E aí, vamos falar um pouquinho aqui de controle de qualidade, pessoal. O que é esse controle de qualidade? Bom, vocês já viram aqui que a gente tem dezenas aí, talvez centenas de possibilidades de medicamentos que a gente tem acesso. E como que eu vou saber o que é bom, o que é ruim, o que é interessante, o que não é? Né? Então, a gente precisa conhecer esse controle de qualidade, como ele é feito, né? Qual que é a importância da gente garantir a segurança dos produtos derivados da cannabis, né? Então, a gente está falando aqui de medicamentos que vêm de outros países, que têm a sua própria regulação, né? Como que a gente vai garantir que esses medicamentos estão ali realmente sendo feitos de uma forma adequada? A gente vai entender aqui que tem uma diferença entre certificado de análise, né, que é o COA, para bula, né, que são os medicamentos de farmácia. E também entender que produtos artesanais, inclusive, eles podem ser, sim, ter a sua avaliação, mas que a gente acaba não tendo um COA, né, uma análise propriamente dito, não tem ali uma bula. Existe até um produto, né, que identifica ali se ele tem mesmo canabidiol, se ele tem mesmo THC, que vem de uma marca que é a Reaja, tá legal? Que tem ali algumas fitinhas, né, que a gente utilizava, pingava ali o canabidiol, o produto, e ali ele fazia a leitura e dizia se tinha ali CBD, THC e tudo mais. A gente hoje praticamente não utiliza isso porque não tem mais essa necessidade de produtos artesanais, visto que a gente já tem produtos, como vocês viram aqui, diversas opções com esse controle de qualidade adequado. Então, vamos passar um pouquinho por essa questão do COA, né? Inclusive, esse estudo aqui muito legal,
que foi feito na Universidade da Paraíba, desculpa, na Universidade de Pernambuco, tá legal? De Recife, Pernambuco, um trabalho aqui que mostra diferentes formas realmente ali de poder se analisar a cannabis e mostra a importância desse controle de qualidade, né? E por que a gente precisa estar falando cada vez mais sobre isso? É importante que a gente tenha uma padronização, pessoal, para que não fique, né, a gente não fique perdido aqui com relação a que cada medicação tem, toda hora eu preciso ficar vendo COA, né? O médico ele não tem esse praxe de ficar fazendo análise da medicação. Então, os medicamentos eles têm que ser minimamente padronizados aqui, claro, com a característica da cannabis que ela tem de ser versátil e ser individualizada, personalizada, é um pouco diferente. Mas uma mínima padronização de contaminantes, né, de componentes ali, de extração, né, ela precisa acontecer e é justamente disso que trata esse artigo. Então, vamos partir para algumas possibilidades daqui do COA, né, para a gente entender aqui, pelo menos basicamente, não tenho aqui a intenção de esgotar esse tema com vocês, é muito importante a cada vez que chegue algum laboratório, né, alguma marca apresentando o produto, você peça o COA, você peça o certificado de análise e saiba, pelo menos ali, interpretar um pouco esse certificado de análise. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho aqui desse certificado de análise. Eu peguei um exemplo aqui de uma marca que é bem conhecida, que é a CBD-MD. Peguei esse extrato aqui de 1.500 miligramas, tá legal? Então, ele fala, na verdade, que é um extrato de 1.500, mas quando a gente vê aqui, na verdade, no final, ele tem 1.800 total de canabinoide. Por que ele fala 1.500? Porque 1.500 é a quantidade de CBD que ele tem. Uma característica aqui importante para a gente saber é qual é a data que foi feita esse COA. Tá? Então, esse COA é lá de fevereiro de 2023, é um COA já antigo. Então, se eu vou fazer esse medicamento aqui, talvez o mais interessante seria ter um COA recente, até porque a gente sabe que cada lote que vem ali de cada plantação é diferente, e o COA é renovado. Então, a gente precisa estar atento a isso, pessoal, precisa conhecer o COA, precisa ver aqui, olha, os principais fitocannabinoides, né, CBD, THC, por unidade. Então, 80 miligramas aqui em 30 ml. Então, se eu divido isso daqui para ficar em 1 ml, eu vou ter aproximadamente aqui 2 miligramas de THC por dose, tá legal? Por ml. E mais ou menos 50 miligramas de THC por ml. Então, aqui embaixo, ó, ele mostra, e aqui esse ND, ele é o não detectável, né? Então, aqui ele mostra aqui, ó, aqui esse LOQ, para vocês entenderem, é o Limit of Quantity. Então, aqui ele dá um limite de quantificação e aqui o limite de detecção. Abaixo disso aqui, ele não consegue detectar. Opa! Então, abaixo desse valor aqui, ele não consegue detectar esses produtos e o limite que ele tem para quantificar é até essa concentração aqui de miligramas por grama. Se ele atinge isso daqui, ele vai estar presente. Se ele não atinge, ele não vai estar presente. Tá legal? Então, se ele tem esse mínimo aqui de detecção, ele vai conseguir identificar ali se ele está presente ou não, e se ele não detectou aqui, ele bota não detectado, não estava presente. E aqui, por exemplo, o delta 9 THC. Então, ele tem um limite aqui de detecção de 0,0265. Então, ele veio de 2,9. Então, ele foi detectado. E ele tem um limite aqui de quantificação que ele diz que é de 0,079 miligramas por grama. Tá? E aqui ele deu aqui 2,9. Tá? Então, a gente tem, nesse frasco aqui, temos THC, temos CBD, temos CBDV, temos canabicromeno, temos CBG, temos CBN. Então, é um extrato que tem uma boa quantidade aqui de fitocannabinoides, pelo menos aqui uns 5, 6 aqui fitocannabinoides, aqui ele dá o total de THC e o total de CBD para a gente ter tanto por miligrama por grama, tanto por miligrama por ml. Vocês veem aqui que miligrama por grama e miligrama por ml é bem compatível, tá? São informações aqui que eles usam praticamente, vocês vão ver alguns, inclusive, que vão utilizar só o miligrama por grama, tá? Então, ó, ele bota aqui, ó, inclusive ele explica, opa,
Inclusive, ele explica aqui, ó, que a garrafa, que o frasco ele tem 28 gramas, que é praticamente 30 ml ali, então é bem compatível com o outro. Tá legal? Então, ó, conhecer o certificado de análise é muito importante. Aqui ele traz um total de terpenos, eu já vou mostrar isso aqui para vocês. E aqui, esse extrato não tem terpenos, pessoal. Olha só que curioso. Como é importante a gente olhar o certificado de análise. Os terpenos são muito importantes para o tratamento, pessoal. Miceno, limoneno, linanol, beta-carotenoidino, tudo isso é muito importante para o efeito terapêutico da planta. Inclusive, muitas vezes lá na cannabis de uso adulto, né, de uso recreativo, os strains, como eu falei para vocês, índica, sativa, elas mudam, inclusive, com relação aos terpenos. Então, eu tenho uma cannabis sativa e uma cannabis índica, uma que vai deixar o paciente a pessoa mais criativa, mais acelerada, vamos dizer, não acelerada, mas mais disposta, mais mentalmente ativa, e outra que é a índica, que vai deixar ela totalmente sedada, que vai deixar ela totalmente torporosa ali, né, sem querer fazer nenhuma atividade, sem querer pensar em nada. Ambas com a mesma quantidade de THC e de CBD, igual. E o que muda? Uma quantidade totalmente diferente aqui por exemplo, de mirceno, aqui na cannabis índica, e na cannabis sativa, uma quantidade totalmente aumentada aqui de limoneno, por exemplo, para deixar essa pessoa mais ativa. Então, a importância dos terpenos e como que isso faz diferença no tratamento. Nesse exemplo aqui, não tem terpenos, pelo menos não nesse lote lá de fevereiro de 2023, que é o que a gente tem disponível aqui. Tá legal? Então, é importante a gente ter sempre isso aqui em mente. Então, aqui a gente vê outros sumários aqui, ó, resumos aqui, né, dos pesticidas, metais pesados, biológicos e tudo mais, solventes, que a gente também vai passar por aqui. Aqui é um exemplo de um COA unificado, tá legal? Então, eles fizeram um COA aqui geral com relação a, né, contaminantes e tudo mais, e colocaram aqui o teor de canabinoide de acordo com o produto acabado, que são as opções aqui que a gente viu lá da Brás. Então, eles botam a mesma característica para todos aqui com relação, né, aos testes físico-químicos para o produto acabado, e colocam aqui as especificações de acordo com cada concentração que a gente tem aqui desses produtos. Tá legal? Isso é mais um exemplo de COA aqui, um COA da associação da Abrás. Aqui a gente tem o COA lá da Acuracan, já um pouquinho diferente, mas que também mostra aqui os principais fitocannabinoides e tudo mais, um pouco mais simples aqui. Esse eu trouxe para mostrar como é que é um COA de um extrato rico em THC. Então, ele mostra aqui, olha aqui, ó, 55 miligramas por ml de THC. Tá legal? Esse, inclusive, um COA já bem recente, aqui de março de 2024. Tá legal? Então, ainda tem CBD, ainda tem canabicromeno, ainda tem canabigerol, ainda tem canabinol, mas ele é rico em THC. A gente também não teve aqui um acesso aos terpenos ou outras informações relacionadas a esse COA. Tá legal? Aqui mais um exemplo também lá da Acuracan, agora com relação aqui ao extrato rico em canabidiol. Tá legal? Então, esse daqui a gente já pode ver ao contrário do outro, que está mais rico aqui em canabidiol, 56 miligramas por ml. Né? Então, tem as outras concentrações aqui bem mais baixinhas, né? THC mais baixo, CBD também presente, CBG também presente, mas mais baixo. Então, mais um aqui que a gente também precisa ver sempre a data, tá, pessoal? Existem informações também, alguns trazem qual foi a forma de... aqui diz, ó, cromatografia. Né? Então, existem diferentes formas também da gente poder fazer essa extração, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas isso muda como vai ter representação aqui para a gente no COA. E aqui o que eu falei para vocês, olha, isso daqui é lá daquele COA lá do CBD-MD, que vem aqui, então, zerado em terpenos. Tem vários outros que a gente vê aqui, pessoal, terpenos aqui, diferentes tipos de terpenos, alguns ND não detectados e alguns presentes, e diz a quantidade que está presente. Também é outra informação para a gente acompanhar, eu quis mostrar isso aqui para vocês, porque esse aqui não tem, né? Então, olha só que curioso. Né? Outros a gente vai ver aqui vários terpenos descritos e alguns presentes ali no tratamento, e mais uma vez fazem muita diferença. Então, com relação aos contaminantes, né? Também mais aqui informações, aqui a gente quer ver tudo ND,
né? A gente quer ver tudo aqui livre de contaminantes, livre de solventes, livre de metais pesados, tá? Isso aqui é livre de pesticidas, tudo isso a gente quer ver como ND, e é o que a gente vê aqui realmente, então a gente fica mais tranquilo. E apenas diferenciando aqui, então, bula de COA, né? A bula, ela não traz essa especificação toda ali que traz o COA, tá? É algo mais simplificado, mas ela precisa estar presente nos medicamentos comercializados na farmácia, tá legal? Então, aqui, pessoal, é importante que a gente fique atento também às concentrações. Olha só, por exemplo, esse extrato aqui da Zion, ó, da Zion de 200 miligramas por ml, e esse também aqui, que é o Promediol, que eu esqueci, não sei se é a Biolab, enfim, acho que, se eu não me engano, é a Biolab que produz. Enfim, mas vamos lá. 200 miligramas por ml, é como é vendido, comercializado. Zion, Biolab, Zion e Promediol, 200 miligramas por ml. Esse é o nome do medicamento. Mas, quando a gente vai ver, o que a gente tem, na verdade, são medicamentos com 50 miligramas por ml de CBD. Mesma coisa aqui, ó. Então, ele fala que é 20%, mas 50 miligramas por ml de CBD. E não mais que 2 miligramas por ml de THC. E não temos também a quantidade de THC. Ele diz aqui que é menos de 2 miligramas por ml. No COA, a gente consegue ver qual é essa concentração do THC. Isso é importante, pessoal. Como eu falei aqui, menos de 2 é 0,00001, 0,00002, 0,03, 0,37, 0,1. Tudo isso é menos do que 0,2%. Então, o COA mostra para a gente isso, qual é essa diferença, qual é essa especificidade, o que acaba que a bula não traz essa informação, mas, mais uma vez, na grande maioria das vezes são medicamentos isolados, então eles realmente não vão conter nada ou muito pouco de THC. Tá legal? Mas é muito importante que a gente saiba a concentração de THC. Pode ser THC baixo para uma pessoa 0,5, para outra pode ser alto. Pode ser baixo 2 para uma pessoa, mas para outra pode ser alto. Então, eu preciso entender qual é essa concentração direitinho. E com relação à importância, ao investimento em cada com relação, desculpa, ao investimento em cada uma dessas opções, né, que é algo que também a gente precisa estar ciente. Eu mostrei aqui várias questões para vocês de custo e tudo mais, mas o custo final do medicamento, ele não diz para a gente exatamente ali, né, o quanto que essa medicação realmente tem ali de custo por gota ou por fitocannabinoide, como vocês viram, tem padronizações diferentes. Muitas vezes ele diz ali que tem 20%, que tem 200 miligramas por ml, mas tem 50 miligramas por ml só de canabidiol. Então, é muito importante que eu conheça as características do extrato, que eu conheça a quantidade de gotas por ml, que eu saiba quantas gotas vão ter ali por ml, quanto de canabinoide eu vou ter por gota. Então, aqui trouxe até um exemplo aqui para vocês, né, que se um frasco tem ali 30 ml, custa R$600, né? Então, o valor por 1 ml é de R$20. Agora, eu preciso saber qual é a quantidade por gotas, né? Então, se a média é 30 gotas por ml que ele dá nesse exemplo aqui, né? Se a recomendação for de 6 gotas diárias, o custo vai ser diário de R$ 3,96, de R$4, e custo mensal de 120. Não é essa a realidade que a gente tem, mas alguns pacientes precisam mesmo de dose baixa e ficam nesse custo. Tá legal? Mas a realidade é que, né, 26% dos pacientes gastam entre R$300 e R$500 por mês com o tratamento, e alguns podem gastar até mais, outros gastam um pouquinho menos. Tá bem? Isso tudo, pessoal, mais uma vez, vai depender da concentração do canabidiol, da concentração por gota do canabidiol ou de outros fitocannabinoides, e que a gente vai entrar nesse momento que a gente vai falar sobre como prescrever. Tá bem? Vou só tomar uma água aqui para seguir com vocês. Eu vou, na verdade, parar essa gravação, fazer uma nova para ela não ficar muito longa. Vamos lá.